Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam apresentadas, porque são feitas na presença de Deus. Quem ama a luz vem para a luz. Quem não ama fica nas trevas. O poder da salvação do Senhor, o poder da glória manifestadora do seu amor em seu Filho amado Jesus Cristo, o seu poder misericordioso, infinito, apresentado na pessoa de Jesus Cristo, o seu poder amoroso revelado em seu Filho amado, o seu sinal e a sua aliança colocada em evidência sobre a vida de Jesus. Aquele castigo que era para nós estava já assinalado, assinado, carimbado em nome de Jesus. A nossa morte estava posta nas mãos do seu Filho amado. O nosso castigo, ele já tinha recebido para si. A rejeição, a acusação, o apontamento, a perseguição. Ele colocou um escudo, ele te revestiu com broquel e ele se pôs à frente, recebendo essa condição, recebendo toda esta maldição, peso, aceitando o seu fardo, o seu jugo, aceitando o peso do seu pecado, carregando em si a frustração dos seus pensamentos, carregando nele o abandono da humanidade. Tudo isso para que o amor de Deus nele fosse revelado, para que fosse, depois da revelação, enxergado por todos nós, observado e visto pela minha e pela sua vida. O castigo que era nosso caiu sobre ele. A cruz que era minha e que era sua, ele carregou. A condenação ele tomou para si. E a morte ele sofreu na sua própria vida e existência nessa terra. Ele morreu, sim. Ele foi crucificado também. Ele foi oprimido, machucado, moído. Ele foi humilhado, cuspido. Ele foi pendurado na cruz. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele despertou, recobrando de si, trazendo de volta, pelo poder, pela transformação, a sua vida, e ressuscitou do meio dos mortos, para que por meio da sua morte morresse toda a nossa condenação, e por intermédio da sua vida nós fôssemos ressuscitados outra vez. E ressuscitados fomos, e aqui estamos, tendo a oportunidade de neste momento reconhecê-lo, adorá-lo como único, suficiente e salvador da minha, da sua e da nossa vida. O pecado já era existente, o pecado foi trazido, a condenação foi posta, éramos mortos, já éramos condenados, e ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos remiu, ele nos amou, ele nos achou perdido, ele nos encontrou ferido, ele nos encontrou abandonado, humilhado, sofrendo, e então ele nos vestiu, nos alimentou, nos conduziu de volta ao seu rebanho, e em um pasto verdejante colocou os meus e os seus pés, e diante de todo alimento espiritual, físico, sentimental, ministerial, ele está nos alimentando, e estamos de pé, porque a glória, o louvor, a majestade, a honra e a adoração é dele, pertence a ele. Se você nessa manhã, nesse dia, me ouve e consegue me ouvir, se você sente a presença dele, diga amém, diga glória, adore o nome do Senhor, pois ele é teu Salvador. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, eu leio novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha por ele a vida eterna. Deus está nos dando o direito de compreender que ele entregou o seu Filho por todos nós. Ele deixou, permitiu, enviou o seu Filho à terra para que ele fosse condenado neste mundo,
Ele enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não enviou o seu Filho para nós, para condenar-nos, não. Ele enviou o seu Filho amado nessa terra para nos salvar, para nos resgatar, para nos absolver. Ele enviou o seu Filho amado nessa terra para nos encontrar. Ele enviou o seu Filho para nos abraçar, nos resgatar das mãos do opressor. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho, ou no nome do Filho unigênito de Deus. Versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, e o mundo e a grande parcela das pessoas que no mundo habita não creu, não recebeu, não desejou. Ele veio porque ele é a luz. A luz é aquilo que clareia em meio à escuridão, é aquilo que demonstra a sujeira, as falhas, os erros, os pecados, a iniquidade. Jesus veio para descobrir, para arrancar, para apresentar a todos nós a nossa falha, os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas vergonhas. Ele veio para colocar as claras em evidência o que nos conduziria para o inferno. Mas essa evidência o mundo não quer ouvir, o mundo não quer saber, o mundo não quer ver. O mundo está conformado, aqueles que no mundo há, está conformado com o pecado, com a iniquidade, com a sujeira. Eu vou ler novamente o 19 que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens do mundo, eles amam o mundo, e por amar o mundo, eles amam as trevas, porque as obras do mundo são obras de trevas. As trevas é a condenação, o pecado, a lascívia, o adultério, o engano, o roubo, o assassinato. Tudo isso é obra da treva e das trevas. E as trevas é aquilo que a carne sente prazer. Nós sentimos prazer em todas as coisas, mas o Senhor quer que nós rejeitemos os prazeres da carne e passamos a prazerar, a sentir, a gozar dos prazeres da luz, da limpeza, da satisfação da santidade. Mas os homens não querem Jesus, porque levantar as mãos, aceitar, reconhecer, adorá-lo, recebê-lo como único e suficiente Salvador, entender que eu dou cada passo levantado das minhas mãos o adorando, cada passo que eu dou é um passo que eu distancio das trevas e me aproximo da luz. A questão é que cada vez que eu me aproximo da luz, as obras que em mim era feita, ela é manifesta, ela é apresentada e ela passa a ser visível de todos. Portanto, é impossível se achegar na presença do Senhor e permanecer da mesma maneira e ficar como estava. Não, quando eu amo ao Senhor, quando eu recebo Ele, quando eu quero a salvação, eu compreendo que a minha necessidade é de abandonar, é de esquecer, é de lançar para trás, é de deixar a vida do passado, as atitudes passadas, é abandonar a prática do pecado, é rejeitar o prazer do mundo. Eu bebia, não bebo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Tudo que eu fazia no mundo, na presença do Senhor, eu não sinto mais alegria nisso. Eu não sinto mais satisfação nisso. Por isso, em Cristo estou, porque quero a minha vida perfeita. Eu bebia nos bares e hoje não bebo mais. Eu andava caído nas calçadas e hoje não estou caído mais.